Boa noite, muita paz a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui nesta casa. Casa esta que, quando a gente vem, a gente sempre encontra amigos e faz novos amigos. E traz uma paz de espírito muito grande isso para nós. Hoje o nosso assunto vai ser família. Vamos tratar deste assunto e vamos focar na família sobre os laços corporais. Para vocês entenderem os laços corporais, nós vamos explicar que, de acordo com o que a doutrina espírita nos ensina, nós temos dois níveis de parentela, de família. Temos a família espiritual e temos a família corporal. A família a qual nós estamos hoje juntos. Então os espíritos nos ensinam que nós formamos essas famílias de acordo com a condição e a necessidade de cada situação. Essa parentela corporal, como está ali, que é a família da qual nós vivemos aqui no mundo físico, essa família, ela é estabelecida por laços sanguíneos. Isso nós sabemos, que aqueles que nascem em nossa família, eles fazem parte, então, de laços que se formam através de genética, de DNA, sanguíneo, uma série de coisas. Forma a nossa família corporal. Toda essa família que nós formamos aqui na Terra, ela tem algumas necessidades para estar juntos. Entre as necessidades que nós temos para estar juntos, está aquela situação de que nós precisamos nos ajustar com aquela pessoa. Muitas das vezes, então, nós estamos juntos de pessoas na mesma família, da qual nós não tínhamos afinidade com ela ainda. Por algum motivo, nós nos desentendemos em alguma situação de encarnação anterior, e agora estamos próximos, estamos juntos para poder nos aproximar e criar vínculos. Então, uma das finalidades da família corporal é nos ajustar uns aos outros. Mas também na família corporal nascem pessoas que já têm afinidade uma com as outras. Por isso que a gente tem, às vezes, dentro da família, alguém que a gente já consegue ter um entendimento melhor com essa pessoa. Quando eu falo família, não é só o pai, a mãe, os filhos. Estou falando da avó, dos tios, da sogra, dos cunhados, né? Então, geralmente, nesse parentesco todo, nós vamos encontrar pessoas que têm afinidade, que já vêm para nos ajudar com aquelas pessoas que a gente não tem afinidade ainda, elas vêm nos ajudar para que nós consigamos ter afinidade com elas. E essa família, então, ela pode ser composta, como a gente falou agora, por espíritos afins, ou ser composta por espíritos que têm ainda antipatias. Essa é a nossa família corporal. Nem sempre as pessoas conseguem se harmonizar durante uma encarnação. Às vezes é pouco para isso. Os desentendimentos são maiores do que a vontade de se afinizar. Então, terminou aquela encarnação ali, que está como parente, como família, cada um vai para um lado, vai para o outro, até que em um momento precisa de novo voltar para se ajustar de alguma forma. Essa seria a família corporal, a parentela corporal. E o que é a parentela espiritual? Essa parentela espiritual é aquela que vai se formando por espíritos afins. Aquelas pessoas que já estão com os mesmos ideais, as mesmas ideias. Então essas pessoas se aproximam por afinidade e vão formando um grande conjunto de pessoas que se buscam, se atraem, porque querem os mesmos objetivos, as mesmas coisas, buscam os mesmos valores. Essa família, então, ela é formada por pessoas que têm comunhão de ideias iguais, e elas geralmente vão se perpetuando, vão ficando cada vez maiores e cada vez ficando mais juntos ainda. Ao contrário das pessoas na família corporal, que não encontram muitas vezes afinidade,
e quando termina aquele momento dessa encarnação com aquela família, ela vai para um outro lado, não fica junto. Na parentela espiritual ainda, são pessoas que buscam se relacionar, buscam se aproximar, buscam se entender, porque para elas é prazeroso estar junto daquela pessoa. Então, os espíritos nos ensinam que existe, então, essa parentela corporal, da qual nós temos necessidade de estar junto, e a parentela espiritual, que vão se unindo através de afinidades. Consegui ser claro? Senão eu começo de novo. Eu queria combinar com vocês também. Quando eu perguntar, vocês não precisam ficar assim, tímidos. Vamos combinar que quando vocês concordarem comigo, vocês fazem assim. E quando não concordarem, vocês fazem assim. Fica mais fácil, né? Como a gente está vendo aqui, que o maior problema nosso não é com a família espiritual. O nosso maior problema, a gente vê que é com a família corporal, aonde a gente vai ter ali espíritos que ainda não estão afinizados. Se eu perguntar, de uma forma geral, ninguém responde, mas só pensa. A família que você vive hoje, você gosta de todo mundo? Todo mundo que está naquela família realmente são pessoas gostosas de se viver? Não precisa responder, eu já entendi. Por isso que eu quero, na reunião de hoje, que nós foque os laços corporais. Vamos falar dos laços corporais, que são, eu vejo no momento, mais importante para nós, porque são esse grupo de pessoas do qual a gente ainda precisa se aproximar daqueles que são de difícil convivência e que estão na nossa família. Concorda comigo? Ou vamos lá. Vamos fazer alguns questionamentos. Primeiro, vamos fazer uma reflexão. Cada um de nós vai pensar agora. Cada um de nós vai olhar para si e pensar assim: como que está sendo o meu comportamento hoje na família? Como que eu sou como pai? Como marido? Como que eu sou? Como mãe? Como esposa? Como filho? Como filha? Como eu sou? Eu sou aquela pessoa realmente que faz tudo o melhor possível para desempenhar esse papel de pai, mãe, marido, esposa, filho, filha? Ou eu estou sendo um pouco negligente? Será que eu sou aquela pessoa que realmente está cativando aquele grupo familiar que está ao meu lado? Ou eu percebo que esse grupo familiar, quando eu estou junto, parece que todo mundo fica quieto, já não conversa tanto? Como é que é o meu comportamento? Conseguiram pensar? Como que vocês acham que está o relacionamento na família de vocês hoje? Podemos colocar como aquela nota excelente esse relacionamento com todos, entre pai, mãe, filho, marido, mulher, né? Filhos, irmãos. Esse relacionamento está excelente. Está bom? Está razoável? Ou está ruim? Deixa eu olhar. Pelo nível do semblante eu vou conseguir entender. Na nossa família, todos os familiares pensam e agem no mesmo sentido? Todos pensam igual? Todos se entendem? Há um bom diálogo entre todos? Todos se tratam bem, com cortesia, gentileza? É isso? Descrevi a família de vocês? Ou existem familiares do grupo familiar que não pensam nem agem no mesmo sentido que os outros? Tem um ou outro que é assim, que ainda não consegue se entender com todos,
que é difícil dialogar com essa pessoa, que vive causando intrigas, brigando, discutindo. Qual desses modelos é o nosso? Aquele primeiro, que está tudo certo, ou esse segundo? Se é o segundo, qual que é o impacto disso no nosso lar, na nossa família? O que acontece com a nossa família? Se está acontecendo de nem todos estarem no mesmo sentido. Qual que é o impacto disso? Que desenho é esse que está ali? Não tem uma forma definida. Isso, na psicologia, quando a maioria das pessoas nem age e nem pensa no mesmo sentido, cada um olha por um lado, as setinhas ali estão tudo para lado diferente. Isso se chama em psicologia deformação do lar, porque não tem uma forma, ele está deformado. Quando o lar está deformado, que nem todos pensam igual, quem que perde com isso? Isso eu vou deixar para você responder. Quem que perde com isso? Escutei um todos bem baixinho aí. É o todos. Todos perdem quando não há harmonia no lar. Todos que vivem lado a lado numa mesma família, mas numa família que não há desentendimento, que o ambiente é desagradável, todos perdem. Ninguém ganha. E isso não é bom. Quando nós preparamos a nossa encarnação lá no plano espiritual, nós preparamos ela para nascer aqui e evoluir, crescer espiritualmente, melhorar de comportamento. Para isso, todos nós fomos, junto com os nossos protetores espirituais, amigos espirituais, fomos ajudados a formar esse grupo. Então, esse grupo que está agora foi um grupo muito bem elaborado, estudado, não é o acaso. Então, cada um que está compondo a sua família é um grupo do qual foi muito bem elaborado para que pudesse proporcionar para nós, ao nascer aqui e formar esse grupo, a oportunidade de nós evoluirmos. E aí chegamos aqui e começamos a brigar um com o outro. Cadê a evolução? O que está faltando aí para que isso aconteça? Para que nós consigamos se harmonizar? Porque não é possível que a espiritualidade ia errar, que a providência divina ia errar conosco. Ah, ela errou. Não é essa família que eu queria. Não, isso não acontece. E por que existe essa desunião entre as pessoas no grupo familiar? Por que será que existe? Ele existe, primeiro, pela falta do diálogo, falta da conversa. Geralmente, nós somos muito egoístas, olhamos para nós, para dentro de nós. E isso faz com que nós não olhemos para o outro. E nós não olhando para o outro, nós queremos sempre que o outro fique reparando em nós. Ah, você fez isso, que bonito você está. Como você se vestiu bem. Ah, esse brinco, esse vestido, esse óculos, esse chapéu. Nós queremos que os outros digam isso para nós. Mas e quando é que a gente diz para o outro isso? Quando que a gente elogia o outro familiar? Eu vou falar isso hoje porque a minha mulher não veio junto comigo, né? Quando é que a gente diz assim, mas hoje você acertou no ponto da comida. Hoje você fez a melhor comida da vida, né? Esse almoço está espetacular. Qual foi a mulher, vou perguntar para as mulheres, que vocês ouviram isso no último mês? Silêncio absoluto. Nós temos que pensar no próximo também, pensar nos outros, não só em nós. Por isso nós deixamos de conversar, de observar os outros. Mas nós temos solução para isso, nós vamos ver na sequência. Também, o problema da desunião está pela falta do entendimento e de valores morais. Quem é que ensina valores morais para nós?
Aonde que a gente aprende valores morais? Na religião. Hoje, a gente vê que as famílias, elas pouco se importam com a religião. Às vezes o filho diz, eu não quero ir. E o pai, tá bom. Você, quando crescer, você escolhe a religião que você quer ser. Vai dar tempo, será que para escolher ou não? Então, os pais são responsáveis pelos filhos. Primeiro, de viver os valores morais que eles aprendem na igreja, na religião, na casa espírita, no templo evangélico, na igreja católica, seja onde for. Tudo ensina valores morais. Os pais têm que viver isso. Têm que viver em harmonia, se tratar bem um com o outro, se respeitarem, para que os filhos aprendam o exemplo dos pais e façam igual. Então isso está faltando muito. E isso está causando desunião familiar. E o terceiro item é a falta de esforço para vencer esses obstáculos, esses vícios, esses hábitos que não são bons. Quando nós chegamos em casa e não está as coisas às vezes como a gente queria, a gente se esforça para fazer mudar aquilo para melhor, ou a gente, deixa que fique assim. Será que a gente tem se esforçado para mudar, para melhorar? Ou tem relaxado nessa parte? Como que nós podemos atenuar, superar essas distorções familiares? De que forma? Eu diria que tudo que a gente falou antes é a resposta. É voltar a ter diálogo. É voltar a aplicar valores morais na família. E é também nos esforçar para mudar as coisas para melhor. Nós fazer a nossa parte. Quando todos fazem a sua parte na família, a coisa passa a ter sentido. Passa a ter um formato de pizza, não tem? Ou seja, quando está esse formato, que todo mundo está andando para o mesmo lugar, ou seja, com o mesmo objetivo, pensando igual, isso vai causar para nós crescimento e desenvolvimento de todos. Crescimento espiritual, moral, tudo o que nós podemos pensar de melhor, que nós planejamos lá, quando preparamos a nossa encarnação, vai acontecer quando a gente chegar e ter todo mundo pensando no mesmo rumo. Então é isso que nós devemos fazer para que nós conseguir melhorar o desenvolvimento familiar. Que tipos de atitudes nós devemos ter numa família que vive certinha, redondinha, aquela família ideal? Quais são os comportamentos que tem que ter? Vamos lá. União, companheirismo, solidariedade, respeito, responsabilidade, colaboração, apoio, e aí poderíamos listar um monte de outras situações. Isso aqui é uma família ideal. Isso aqui existe na família de vocês? Nas nossas famílias? Se não tem tudo isso, então é preciso que nós criemos uma nova atitude, uma mudança para que isso aconteça. É preciso encontrar um novo rumo para que nós consigamos voltar a crescer em família. E que rumo é esse agora? Esse rumo, com certeza, é o rumo da verdade, da confiança, da união, da empatia, da afetividade, do perdão, respeito, da abnegação, e eu poderia listar mais um tanto de outras virtudes aqui. Eu vou pegar dessas todas aqui, eu vou pegar 3 e vamos trabalhar apenas com 3, para a gente ver como dá para fazer a diferença no nosso dia a dia, na família, para que nós consiga ter nessa família corporal um aproveitamento muito maior do que estamos tendo hoje. E a pergunta é, será que todos os nossos familiares vão aceitar mudar esse rumo? Você vai chegar em casa e vai dizer, olha, vamos sentar aqui e vamos conversar. Eu vi hoje na casa espírita uma certa situação, vamos mudar. Vocês acham que todo mundo vai querer mudar? Sim ou não? Não, com certeza que não.
Com certeza que não. Por que que não? Será que todos estão preparados para mudar, para ser diferente, para agir diferente? Não, nem todos estão preparados. O que que nós precisamos fazer para as pessoas mudarem? O que que é o essencial para uma pessoa mudar? O essencial é motivar a pessoa. Uma pessoa motivada muda o comportamento. Como é que eu motivo uma pessoa? Como é que eu vou fazer com que ela se entusiasme a mudar? Para que ela mude, eu preciso motivar ela. E esse motivar é fazer com que ela resgate a alma. O que é a alma? A vontade de fazer as coisas. Que ela tenha vontade mesmo de colaborar para melhorar. Então eu preciso motivar. Esse é o primeiro passo que eu preciso. Então eu preciso motivar, resgatar a alma dessa pessoa. Um primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é para a pessoa mudar, é começar a tratar bem essa pessoa. Vocês gostam de ser tratado mal? Quem que gosta? Ninguém gosta. E quando vocês são tratados mal em qualquer lugar, vocês voltam lá? Por que que eu volto aqui? Por que que eu venho da palestra aqui seguido? Porque eu gosto, eu sou bem tratado, né? Quando a gente é maltratado, seja onde for e por quem for, nós não gostamos. Nós criamos uma barreira para aquela situação. Como é que eu motivo uma pessoa a mudar? Primeiro, a primeira coisa básica é tratar bem ela. É tratar bem essa pessoa. Se eu não tratar, eu não motivo. Eu consigo tratar bem todo mundo ou não? Se eu quiser? Se eu quiser, eu consigo sim. Dentro de nós já tem o princípio da generosidade, que é uma coisa muito importante. Então, eu posso fazer isso. Claro que posso. Só que, vamos pensar assim, nada muda de uma hora para outra. Tudo tem que ser gradativo. Tem que ser dado o tempo para cada situação, para as coisas irem mudando devagar, né? Então, todo o processo de mudança é lento. Mas existem alguns mecanismos para acelerar esse processo. E por isso que eu falei que lá ali de trás eu queria pegar 3 daqueles comportamentos, só 3. Vocês vão ver que já vai 3, nós vamos até 11 horas mais ou menos. 3. Vocês vão ver que como com 3 eu consigo fazer uma mudança muito grande em nossa família. Desses 3 comportamentos, nós vamos pegar a autoestima, a afetividade e a empatia. Vamos trabalhar esses 3. Vocês sabem o que é autoestima? Todo mundo se gosta aí? Agora há pouco eu perguntei se todo mundo gostava de ser bem tratado. Todo mundo gosta. Todo mundo se gosta? Sim ou não? Todo mundo se gosta, claro. Quando nos relacionamos com as pessoas, seja da forma que for, falando, pedindo, conversando, olhando, nós sempre vamos mexer com a autoestima da pessoa. Sempre. Da forma que eu falo, eu sempre vou mexer com a autoestima de alguém. Aqui ninguém gosta de ser maltratado. E quando eu maltrato alguém, eu estou baixando a autoestima dessa pessoa. Sempre é assim. Então todo mundo gosta de ser bem tratado. Vamos pegar uma situação para as mulheres. Aniversário de casamento. A mulher manda as crianças lá para a casa dos avós, prepara um jantar à luz de vela, vai ao salão e se produz toda, o dia inteiro se arrumando para o marido. Aí o marido chega, nem percebe toda aquela situação, ela arrumada, cabelo feito, né? Não percebe, vai direto para o banho
e já sai de pijama e chinelo. Olha para a esposa e pergunta por que ela está toda empiriquitada. E se ela esqueceu de pagar a luz porque está apagado, ou tem vela acesa na mesa. Pergunto para essa mulher, o que aconteceu com a autoestima dela? Baixa, né? Como vai ser dali para frente? Vai ficar tudo igual como era antes? Deixa eu olhar para as mulheres aí. Tenho certeza que não. E os maridos vão prestando atenção, né? Com certeza, dali para frente, tudo vai mudar. Por quê? Porque a autoestima dessa esposa foi rebaixada. Ela teve ali algo que ela não esperava. E vocês sabem como que vai acabar essa história? Vocês sabem. Uma coisa é certa, naquela noite o marido vai dormir no sofá. Tenho certeza disso. Durante a semana toda, o café vai ser frio e fraco. Aquela comida que ele menos gosta vai ser feita a semana inteira. Tudo isso porque ela teve a autoestima rebaixada. É assim ou não é? Isso pode acontecer o inverso também. O marido preparar tudo e a mulher, né? Eu estou pegando um exemplo. Esse relacionamento vai ficar muito abalado, porque a autoestima de alguém foi rebaixada. As pessoas gostam de ser bem tratadas. Todo mundo gosta disso. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. Tratar bem as pessoas. Porque a autoestima, quando é rebaixada, quando é ferida, ela gera baixa motivação, conflitos, mágoas, obediência externa. O que é obediência externa? A conta de luz esse mês vem bem alta, porque agora está na bandeira vermelha, né, que o governo mudou lá. E aí o marido diz, vamos economizar na luz esse mês. A mulher diz, vamos. Aí ela usa tudo que tem direito, porque ela está com a autoestima rebaixada. Então nós temos que não rebaixar a autoestima de ninguém. E para não rebaixar a autoestima, o que a gente tem que fazer? Tratar bem as pessoas. Olhar mais para as pessoas e tratar bem a elas. Quando a autoestima do outro é elevada, que a gente trata bem essa pessoa, gera motivação elevada, começa a haver harmonia nas relações, há aquela obediência interna, aquela obediência verdadeira. Vamos economizar na luz? Vamos, economizamos mesmo. Um ajuda o outro, é um grupo. Porque um está junto com o outro. Quando a gente vai ver as notas dos nossos filhos do boletim, a gente começa vendo as notas vermelhas ou azuis? Qual a nota que a gente prefere ver primeiro? Sempre vermelha. Esse é o nosso modo de ver. Tem 8 notas azuis, 2 vermelhas. O que a gente fala para o filho? O que é essas notas vermelhas aqui? Não é assim? E aquele esforço de ter 8 notas azul. O pai não diz nada, a mãe não diz nada. O certo era começar pela azul, elogiando, e depois perguntando, e essas aqui, para o próximo bimestre, vão ficar azul, não vão, filho? Pronto. Com certeza ele ia correr. Agora, como o pai e a mãe gostam de ver a nota vermelha, o que ele vai fazer? Ah, é? Então no próximo boletim vem tudo vermelho, porque ele gosta só de vermelho. Embora vermelho e preto é uma cor bonita, né? Mas que não está em alta. Então a gente tem que começar, quando for, a pessoa fez alguma coisa errada, ela fez uma errada, mas tem um monte de coisa certa que ela fez. Vamos falar das coisas certas, para depois, de modo sutil, falar da coisa errada. Por isso, o jeito de falar na família tem muito a ver
com o nosso comportamento, que cada um de nós pode trabalhar. Lembrem, a autoestima baixa atrapalha tudo, gera conflito. Tudo que a gente está vivendo hoje de problema familiar é porque as pessoas estão com a autoestima baixa na família. Façam esse teste, mudem para vocês verem. Vocês vão ver que o clima familiar é outro daí. De quantas maneiras eu posso ferir a autoestima de alguém? Com palavras agressivas, um olhar de desprezo, um gesto agressivo, fingindo não enxergar-lhe, evitando falar-lhe. Será que isso acontece na nossa família? Então, esse tipo de coisa que não pode acontecer porque baixa a autoestima das pessoas. Então, um dos principais problemas que nós temos, familiar no relacionamento, é o jeito de falar as coisas. É o jeito de falar. Trate bem as pessoas, assim como você gosta de ser bem tratado. Feito isso, resolveu um problema muito grande. Porque as pessoas, quando são bem tratadas, elas vão passar a tratar bem os outros também. E isso se chama fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Vocês lembram quem que ensinou isso para nós? Nosso Mestre Jesus. E que hoje, de forma moderna, se fala em autoestima e forma de tratamento, né? De quantas maneiras eu posso elevar a autoestima de alguém? Com palavras de carinho, dando importância, respeitando-a, sendo compreensivos e pacientes. Isso eu posso fazer ou não? Cada um de nós pode fazer isso? Com certeza. Será que esse sujeito está com a autoestima baixa? Do jeitinho da figura ali? Então, quando a autoestima fica baixa, a gente fica querendo que os outros venham fazer carinho em nós. E às vezes acontece de o marido trabalha o dia inteiro fora, um monte de problema. Quando chega em casa, ele quer ser bem tratado, ele quer carinho. O marido chega em casa, a esposa teve um dia difícil, ela quer carinho, ela quer também ser bem tratada. Então, quando nós olharmos para a pessoa e perceber que ela está precisando, ela está mais ou menos assim, com uma figura, nós precisamos ir lá e dar carinho para ela. Ir lá e tratar bem ela, para que ela mude a autoestima. E aí tudo muda na família também. Podemos ou não podemos cuidar da autoestima? Sim ou não? Ok. Vamos passar para o segundo exemplo agora. A empatia. O que é empatia? É o ato de se colocar no lugar do outro, na posição do outro. Quando eu faço isso, eu deixo de ser egoísta, porque eu olho para o outro, eu vejo o que o outro precisa. Então, fazei aos outros tudo que deseja que eles vos façam. É que olhando para o outro, a gente entende o que aquele precisa. Eu vou dar um exemplo que ocorreu lá no meu trabalho. Um dos colegas de trabalho, durante o final de semana, ele teve o filho mais velho preso, porque estava envolvido com drogas. Devido a isso, a sua esposa teve problema de pressão, aquilo alterou, ela teve que ser hospitalizada. Ele tinha um outro filhinho menor. Na segunda-feira, então, o filho preso e a mulher hospitalizada. O filho menor ele deixou com a vizinha para poder ir trabalhar. Só que vocês acham que ele rendeu da mesma forma que ele rendia antes do trabalho? Não tem como render antes. E ele começou então a atrasar o processo. As pessoas faziam uma etapa, a etapa dele demorava mais até continuar para frente. E os outros colegas começaram a reclamar. E aí foram perguntar para mim lá: você precisa dar um jeito nele, ele não está produzindo, ele não está trabalhando. Como nós temos os princípios e os valores espirituais da doutrina espírita, nós sabemos que aquele não era o comportamento dele, alguma coisa estava errada.
Primeira coisa que fomos fazer, não punir, mas ver o que tinha acontecido. E aí, ele contou para nós que ele teve esse problema do filho preso, da mulher hospitalizada, e do outro filho teve que ficar até na casa da vizinha porque não tinha onde deixar. Aí nós perguntamos para ele, você permite que os outros colegas aqui da equipe saibam disso também? Porque eles estão hoje achando que você não está trabalhando, que você está fazendo corpo mole. Não, pode chamar eles, vamos falar tudo junto. E assim foi feito. Aí todo mundo resolveu ajudar no sentido de fazer um pouquinho da parte dele, do serviço, para que ele pudesse ser dispensado durante aquela semana para ir resolver o problema do filho e da esposa e cuidar do filho mais novo. Todo mundo então resolveu ajudar de alguma forma, um pouquinho mais, porque entenderam o problema do outro. Isso é empatia. Essa pessoa, depois que resolveu essa questão e voltou, ela trabalhava como ninguém. A equipe toda passou a ser uma equipe diferenciada. Todo mundo trabalhava mais e com amor, porque todo mundo começou a se gostar mais um do outro. Porque todo mundo entendeu que existe, cada um tem o seu problema, e quando isso aconteceu, o amor entre as pessoas aumentou e muito, por causa da empatia. Será que dentro da nossa família, eu estou falando do exemplo de trabalho, mas na família, não existe situação assim de repente? Nós olhamos, o nosso filho chega em casa, às vezes, todo cansado, triste, chateado. Será que ele não é assim? Mas a gente olha e continua vendo televisão. Ele vai para o quarto e sai de lá horas depois. Não faltou alguém ir lá conversar, perguntar se está tudo bem? Será que isso não era importante para a família? Será que nós temos feito isso? Observado o comportamento de cada um de nós, família, dos familiares mais próximos, e perceber se tal ou não está tudo certo? Então a empatia nos torna menos orgulhosos e egoístas, porque a gente passa também a entender o problema dos outros. A compreensão se torna mais fácil de ser alcançada quando nós somos empáticos, quando a gente quer entender o outro. O nosso amor se expande. Não é isso que Jesus disse para nós, que nós devemos amar a todas as pessoas de forma incondicional. Então, quando a gente tem empatia, nós conseguimos expandir o amor, nós nos tornamos mais humanos. Eu posso praticar empatia em casa? Posso ou não posso? Posso começar a observar mais o comportamento dos outros? E aí tem o terceiro, a afetividade. A afetividade, ela tem a ver com os 5 sentidos nossos. O que quer dizer isso? Que quando a gente conseguir usar os sentidos para entender as coisas, nós conseguimos ser mais afetivos, mais próximos uns dos outros. Essa situação, vendo. Eu dei o exemplo agora há pouco, o filho chegou todo chateado, triste em casa, a gente viu ele chegar, mas não enxergou o que estava por trás daquilo, daquela tristeza, daquela revolta, seja o que for. A gente viu ele chegar, mas não enxergou quem chegou, a situação que enxergou. O marido chega cansado do serviço, às vezes todo carrancudo, porque alguma coisa não foi bem. A mulher viu ele chegar, mas não enxergou o problema que estava ali. O marido chegou e viu a mulher também triste. Viu, mas não enxergou. Quantas vezes também a gente pergunta para o familiar, né? Tudo bem com você? E a pessoa diz, tudo certo. Está tudo certo quando responde assim? Com certeza que não. Então a gente tem que ouvir
e escutar. Não é só ouvir, é escutar o que aquilo está ali. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a se aproximar mais das pessoas. Eu vou contar outro caso. O meu trabalho é espetacular, né? Daria para escrever um livro. Um caso de outra situação. Eu estava preparando esta palestra da família, sobre família. Na hora do almoço, eu sempre fico fazendo essa atividade. Aí apareceu um colega. O que você está fazendo? Estou preparando uma palestra sobre família e tal. E ele ficou observando, eu fazendo, ele lendo algumas partes. Daí ele disse assim: eu vou te contar uma coisa. Eu sou casado há uns 17 anos. Já tenho uma filha. Ela tem 15 anos. Você acredita que eu não sei que série ela está da escola? Eu falei: por que você não usa isso que eu estou falando aqui hoje e não chega em casa e muda o seu comportamento para com elas? E ele falou: eu vou fazer isso só para mim ver. Aí o que ele fez? Ele chegou em casa, antes ele chegava em casa, todo dia ele não abria o portão com a mão. Ele dava com o pé no portão, o portão se abria e ele passava. Aí ele chegou, nesse dia, ele, em vez de chutar, ele abriu com a mão. E percebeu que estava todo frouxo o portão de tanto ele chutar. Aí o cachorro saiu correndo debaixo da casa e veio em direção a ele. E geralmente ele espantava o cachorro querendo bater no cachorro. Ele abaixou para o cachorro ouvir. E o cachorro parou. Estranhou a atitude dele. Aí deu trabalho para ele chamar o cachorro chegar ali, fazer um carinho. Até o cachorro desconfiou. Aí ele entrou em casa, como ele fazia todo dia. Foi direto para o quarto. Geralmente ele entrava no quarto e só saía a hora que a mulher dizia: está pronta a janta. Ele jantava, olhava um pouco de televisão, ninguém se conversava, tomava o banho, dormia, levantava, e isso fazia 17 anos. O que ele fez nesse dia? Ele foi direto para o quarto. Desculpa, pulei uma partezinha. Ele chegou, antes de ir para o quarto, ele foi lá e abraçou a mulher fazendo a janta. Foi lá, abraçou a filha, e aí foi para o quarto. As duas se olharam e disseram: ele aprontou. Ele aprontou. E quando ele foi para o quarto, deixou a mala dele lá, uma coisa que ele tinha, e ele saiu com 2 bombons. Levou uma para a filha e um bombom para a mulher. Aí ele aprontou mesmo, não tem dúvida. E aí ele ficou ali na sala conversando com elas, tal, jantaram, e ele contou toda essa história, que ele viu a gente preparando esse material, e que ele queria conversar, ele queria saber quem que era a filha dele, ele queria entender né, o que a filha tinha, em que ano que estava, o que ela fazia dela. Falou: pai, eu tenho até namorado. Né? E ele não sabia nada. E aí conversou com a mulher, e a mulher, na conversa, ela falou: eu vou te dizer uma coisa, faz 17 anos que eu quero te dizer. Eu gosto de viajar. E ele nunca tinha saído de viajar com ela. E assim eles conversaram quase a noite toda. Ele não conhecia a filha que tinha, e nem a mulher, porque não se conversavam. Aí eu pergunto: a gente conhece as pessoas que estão do nosso lado? Conhece de verdade? Sabe o que cada um gosta? Sabe as preferências de cada um? De quem está na nossa família? Da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, nossos pais? A gente conversa com eles para saber isso? Esse exemplo aqui me toca muito quando eu falo desse assunto. Desse exemplo desse colega aqui. Porque a partir desse dia, ele mudou o comportamento dele. E cada vez que ele me vê, ele me abraça e diz: eu ganhei uma família por causa de você. Então isso é uma coisa assim que marca na gente. E eu falei para ele: eu vou te usar sempre de exemplo. Ele falou: pode usar à vontade. Se isso servir para mais alguém, pode usar. Então, nós conhecemos o filho que passa na nossa frente para saber se ele está bem ou não? Será que nós entendemos a dificuldade que ele está ou não está só no olhar para ele? A esposa, o marido, o pai.
Então, quando nós conhecemos a pessoa, basta olhar, que a gente enxerga se está bem ou não está. Se a pessoa fala, nós ouvimos e escutamos e entendemos na fala se está bem ou não está, o que precisa. Então, é isso que nós precisamos fazer para que a nossa família corporal consiga atingir os objetivos que nós precisamos. Será que é possível nós sermos mais afetivos? Conhecer melhor? Ser afetivo é aquela pessoa que percebe que o outro está diferente. Que o outro não está como normal ali, como todo dia. Basta olhar de longe, nós já sabemos que não é assim. Isso pode também se estender ao nosso trabalho, às outras pessoas. Quando a gente é afetivo, nós sabemos se está ou não está tudo bem. Porque nós conhecemos a pessoa. Nós sempre conversamos e temos diálogo com ela. Então a gente entende se está faltando alguma coisa ou não. O egocêntrico não, é aquele que só olha para si. Olha para o outro e nem percebe. O outro é que tem que me ver. E não é assim. Por isso que eu falei que nós somos egoístas. Nós queremos que os outros vejam nós. Mas nós também temos que ver os outros. Então, a afetividade gera conhecimento mútuo, desenvolvimento, empatia, relacionamento melhor. Então, tem uma série de coisas que quando a gente tem amor, a gente supera. A gente se entende mais. Lembra que eu falei, eu só peguei três comportamentos. E se eu hoje chegar em casa, vai acontecer que nem o meu colega, né? Vão achar que a gente aprontou. Mas se eu fizer 3, né? Eu chegar em casa hoje, tratar bem os nossos familiares que ficarem em casa, se não baixar a autoestima de jeito nenhum deles, sempre elogiar as coisas que eles fizeram. Se eu for empático, quiser saber deles e for afetivo, eu mudo o meu comportamento com eles. E eu vou conseguir motivar eles para que eles mudem também. Mas eu só motivo o outro se eu fizer primeiro. Se eu mudar, o outro muda. Porque o amor é contagiante. O amor faz mudar as coisas. Quando eu não tenho afetividade, gera distância social, relações formais, frias. Não é isso que nós vimos lá atrás que as famílias têm esse problema? Então, se eu estiver usando só esses 3 comportamentos, cuidando da autoestima, cuidando da empatia e da afetividade, mas principalmente da afetividade, que é o amor que está ali, eu mudo completamente o comportamento da minha família. E mudo para melhor. Vamos combinar uma coisa? Vamos mudar o comportamento? Nós, começar por nós, para que a nossa família corporal consiga atingir os objetivos dos quais aqui nós viemos. Sendo assim que todo mundo combinou que vamos fazer isso, eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado pela oportunidade, muita paz. Mais uma vez é uma alegria enorme eu estar aqui com vocês. Me faz muito bem estar aqui. Muito obrigado. Muita paz a todos.